Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa série de estudos, né? Ainda nós estamos estabelecendo os fundamentos na parte introdutória. Eu só queria fazer uma correçãozinha. Na aula passada, eu mencionei sobre, que a irmã tinha perguntado, né? Eu mencionei sobre dulia e hiperdulia. Então, só fazer uma correção, que na visão católica existe latria, que é adoração somente a Deus, a hiperdulia, que é a veneração para Maria, e a dulia, que é a veneração aos santos. Então, a Maria ela tem uma veneração diferenciada dos outros santos, mas de acordo com a teologia católica, essa adoração não é igual a Deus, que de Deus é única. Então, seriam 3 divisões aqui, ok? Só fazer essa correçãozinha que eu havia mencionado na aula passada. E assim, ainda de qualquer forma, é uma diferenciação absurda, porque nós atribuímos a Deus, nós atribuímos a seres humanos aquilo que devemos atribuir a Deus. Então, meus irmãos, na aula de hoje, nós já falamos do que é o culto, basicamente, do que é a adoração, da distinção entre a vida privada e o culto público. Nós falamos quem é o objeto da adoração, e agora nós falaremos quem é o que adora, quem é que oferece e entrega a adoração a Deus. A aula é sobre isso hoje. Para começarmos, vamos abrir em Provérbios capítulo 15. Provérbios 15. Provérbios capítulo 15, versículo 8. Esse assunto é importantíssimo. Quem são aqueles que oferecem adoração a Deus? Qualquer um pode adorar ao Senhor? Provérbios 15, versículo 8. A palavra do Senhor diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Aqueles que oferecem sacrifícios ao Senhor, que são ímpios, o seu sacrifício, a sua adoração, é abominável. Versículo 29, do capítulo 15. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Se o Senhor está longe dos ímpios, mas Ele está perto da oração dos justos, como é que o Senhor pode ser adorado pelo ímpio? Capítulo 21 de Provérbios. 21, versículo 27. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. Vocês entenderam aqui, meu irmão? O sacrifício do ímpio em si já é abominável. Quanto mais, é ainda pior quando ele oferece com má intenção. Isso significa que mesmo que o ímpio sacrifique com boa intenção, o sacrifício dele ainda é abominável. Perceberam isso? A adoração que vem de um coração ímpio, mesmo que seja com boa intenção, ela é abominável. Ela não é aceita pelo Senhor. No capítulo ali, com a intenção maligna, como seria? Além disso, você mudar, tem não foi feito com a intenção. Isso. A adoração do ímpio, mesmo que seja com boa intenção, ela é abominável. Quando ela é feita com má intenção, é ainda pior. Seria como? Poderíamos dizer assim: Interesse? isso, com má intenção, com barganha, ou, por exemplo, a gente tratar o sacrifício assim: o ímpio, eu vou fazer tudo errado porque eu sei que eu vou chegar lá no dia, no sábado, e vou oferecer sacrifício e tudo vai ser perdoado. Há uma má intenção, né? Então, o ponto é que a oferta do ímpio, ela já é abominável.
E quando ela é carregada de má intenção, é ainda pior. Mas é óbvio, tudo que é com má intenção é ruim. Mas o ponto aqui que eu quero que os irmãos percebam é que, mesmo que seja com boa intenção, o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor. No capítulo 28, Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, claro, o ímpio ele não se importa com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. Então ele desvia os seus ouvidos da lei de Deus. Logo, a sua oração se torna abominável. Então, o que nós percebemos aqui nesses poucos versículos, irmãos, de Provérbios? Que a adoração que parte de um coração que não foi tocado pela graça, que não é de um coração transformado, mas de um coração ímpio, ela não é aceita. Não importa se a adoração ela tem boa intenção, se ela não flui de um coração justo, justificado e santificado, ela é abominável. Isso é importante a gente refletir, porque nós perdemos a noção disso. Parece que a adoração ela flui de qualquer coração, desde que ele seja com sinceridade. Não. Se o ímpio oferecer louvor e orações a Deus com sinceridade, ela será abominável. Por quê? Porque o seu coração não foi transformado em regenerado. Veja um texto, abra comigo mais uma vez, Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 25. Êxodo 20, versículo 25. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Então, o Senhor diz: se você for levantar um altar de pedras para oferecer sacrifícios a mim, que essas pedras não sejam lavradas, trabalhadas pelas suas mãos, sejam como elas estão na natureza. Não coloque as suas mãos no altar que vai ser oferecido a mim. Qual é a implicação disso, irmãos? Tem uma aplicação muito poderosa aqui. Eu vou ler o texto do Michael Bushel. Ele diz o seguinte: portanto, de modo particular, o princípio regulador pode ser visto como uma inferência natural da doutrina da depravação total. Uma está ligada à outra, como por exemplo em Êxodo 20, 25, o texto que lemos: se me levantares o altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Olha o que ele diz: qualquer obra das mãos do próprio homem, que ele presume oferecer a Deus em adoração, é poluída pelo pecado, e é, por essa razão, totalmente inaceitável. Ou seja, aquilo que o homem oferece a Deus, que vem dele, e é das suas obras, das suas mãos, vai ser rejeitado pelo Senhor. Você vai me fazer um altar das pedras que estão aí, mas se você trabalhar nessas pedras, ou seja, se você fizer as suas obras e querer me oferecer algo com aquilo que você está fazendo, vai se tornar inaceitável, porque vai estar manchado de pecado, de impureza. Por que Deus não aceita o sacrifício do ímpio, mesmo que seja de bom coração, de boa vontade? Porque mesmo na boa vontade, há impureza, há mácula, há pecado. E obviamente um Deus santo não pode aceitar aquilo que é cheio de mácula, de impureza. Nós sabemos, nos sacrifícios do Antigo Testamento, quais eram os animais oferecidos a Deus? Sem mácula, sem ferida, eram animais saudáveis, não era qualquer animal. Por quê? Ao Senhor deve ser oferecido aquilo que é perfeito, aquilo que é puro. E o ímpio não tem um coração perfeito, não tem um coração purificado, não tem um coração santificado. Como ele pode adorar a Deus? Não pode. Então, essa é uma verdade, irmãos. Nós precisamos estar cientes. O ímpio não pode adorar a Deus. Aqueles que não têm o coração purificados não podem adorar a Deus. Não importa a boa intenção do coração, eles não podem adorar a Deus. Deus não aceita a adoração do ímpio.
Deus não se agrada desta adoração. A adoração do ímpio é a profanação do altar do Senhor. É oferecer a Deus algo maculado, sujo, impuro. Ok, então, de quem o Senhor recebe a adoração? Abra comigo em João, capítulo 4. João, capítulo 4. A partir do versículo 23. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Nós retornaremos a este texto mais vezes nas próximas aulas, mas o ponto que precisa ser salientado: o Senhor procura verdadeiros adoradores. Quem são aqueles que podem adorar a Deus? São aqueles que adoram em espírito e em verdade. Isso implica que aqueles, e somente aqueles que têm o Espírito de Deus, são a habitação do Espírito de Deus, é que podem oferecer uma adoração aceitável a Deus. Vejam comigo 1 Coríntios, capítulo 2, deixe esse texto de João. 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios 2, a partir do versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, Paulo dizendo que o Espírito Santo nos revelou as coisas que estavam ocultas em Deus. E nós sabemos aqui o Evangelho no contexto. Mas vejam, interessante que ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, o homem carnal, o homem ímpio, que não tem o Espírito Santo, que não é tocado e habitado pelo Espírito Santo, ele não compreende as coisas espirituais. Quem compreende as coisas espirituais? Os espirituais. Se a adoração é em espírito, somente os espirituais podem adorar. Os naturais não podem adorar a Deus. Por quê? Lhes falta o Espírito. Eles não têm o Espírito, então eles não podem adorar a Deus. No culto eles podem cantar, louvar, orar, podem, mas isso é inaceitável ao Senhor. É abominação. Por quê? Flui de um coração carnal, natural, não de um coração espiritual. Romanos, capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vejam, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, aqueles que estão na carne não podem adorar a Deus, irmãos. Aquele que não foi tocado, regenerado, purificado e transformado pelo Espírito de Deus não pode adorar a Deus. Se aquele que está na carne não pode ter uma vida agradável a Deus, quem dirá adorar ao Senhor, servir a Ele? Mas é claro que nós olhamos e, mas pastor, o ímpio vem na igreja às vezes, ele canta o louvor, chora, se quebranta, não sei o quê. Se não há um coração regenerado, se não há um coração habitado pelo Espírito de Deus, isso não é abominável, não significa nada, não é aceitável ao Senhor. As lágrimas que fluem de um coração ímpio não são adoração, é abominável. O que o Senhor vai aceitar dos seus adoradores? Adoradores que oferecem a Ele adoração que flui de um coração espiritual. E então as lágrimas são lágrimas de um coração transformado pela graça de Deus. Essas Ele aceita. Mas de um coração que não é transformado, é abominável. O sacrifício dos ímpios, irmãos, é abominável. Quem dirá o sacrifício com má intenção? O de boa intenção já é rejeitado pelo Senhor. Agora vejam essa explicação que o Arthur Pink ele dá sobre adoração em espírito. Ela é poderosa, irmãos. Eu vou ler o texto aqui. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E ele diz: este importa é definitivo, não há alternativa, não há escolha nesse assunto. Não é a primeira vez que temos esta palavra muito enfática no Evangelho de João. Existem 2 versículos notáveis em que ocorre anteriormente, e ele vai citar: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo, lá em João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, da água e do Espírito Santo. E Nicodemos diz: como assim eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Nicodemos, você é mestre em Israel, não entende isso? É necessário nascer de novo. Essa palavra aparece lá. Em outra passagem, no mesmo capítulo 3 de João, versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, importa nascer de novo, importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente no deserto, e importa adorar a Deus em espírito e em verdade. Essas 3 palavras estão no Evangelho de João, capítulo 3 e 4. Então, Arthur Pink diz: cada uma dessas 3 necessidades é igualmente importante e inequívoca. A primeira faz referência a Deus e Espírito Santo, pois é Ele quem regenera, nascer de novo. A segunda refere-se à obra de Deus, o Filho, pois é Ele quem faz expiação pelo pecado, ser levantado como a serpente foi. A terceira faz referência a Deus, o Pai, pois é Ele que busca adoradores, que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esta ordem não pode ser alterada, a saber, que somente aqueles que nasceram do Espírito e que estão descansando na obra expiatória de Cristo são os que podem adorar o Pai. Viu que coisa maravilhosa, irmãos? Somente aqueles que nascem do Espírito de Deus, que são espirituais, que estão confiando, descansando na obra expiatória do Filho de Deus, na cruz do Calvário, somente esses podem adorar a Deus. Somente esses podem oferecer uma adoração aceitável a Deus. Porque
Porque somente esses podem oferecer a Deus uma adoração espiritual, que é a que agrada a Deus. O ímpio não pode fazer isso, porque ele não nasceu de novo. E ele não está descansando na obra de Cristo Jesus. Percebam que quando nós falamos de adoração, nós estamos olhando, às vezes, muita parte externa do que nós fazemos. Mas a adoração, obviamente, envolve o coração. E nesse quesito, só alguém nascido de novo pode adorar a Deus. Se não há conversão, se não há regeneração, novo nascimento, não há adoração. Tem louvor, tem pregação, tem oração, tem tudo, mas não há adoração. Tudo isso, se não há um novo coração, se não há um arrependimento, tudo isso que fazemos é inaceitável a Deus. Inaceitável, abominável. A gente tem que tomar muito cuidado até a gente como cristão, Porque muitas vezes, quando eu texto fala essa palavra, se você orar, mas se você tiver, por exemplo, cuidado com sua esposa e não tiver vida com essa relação não vai fluir. Exatamente. Então a gente pode estar dentro da igreja, eu sou cristão, aceito a Cristo, não vai dizer, e achando que está prestando tudo que é adoração a Deus, mas se sua vida não tiver longe, mesmo você achando que você já está na igreja há muito tempo, você vai estudar, mas se a sua vida não estiver em ordem, então ele não vai chegar a Deus. Não vale de nada. É um sacrifício de louvor impuro. E realmente o Senhor falou, se o marido ele está brigado com a mulher, as suas orações não são ouvidas por Deus. Quem dirá a sua adoração? Como é que um marido, que deveria ser o exemplo e o líder da sua casa, agir de forma correta, ele peca contra a sua mulher, ele não lidera a sua casa, faz tudo errado, essa oração não é ouvida, quem dirá a adoração deste homem? Então, vejam, irmãos, a seriedade disso, de quantos e quantos homens vêm, se reúnem com o povo de Deus para adorar a Deus, mas a sua adoração não é ouvida, é uma adoração abominável, por conta dos seus pecados no seu lar. Sua oração é impedida, a sua adoração é abominável. Isso é uma coisa muito séria. Mas nós não olhamos para a adoração, para aqueles que oferecem sacrifícios de louvor, a adoração a Deus dessa forma. Nós olhamos muitas vezes para o conteúdo e esquecemos do coração. E às vezes nós olhamos para a questão interna, a questão do coração, mas esquecemos deste ponto, de ser regenerado, de ser convertido. A verdadeira adoração, a adoração aceita pelo Senhor, ela só flui de um coração transformado pela graça dele. Se não houver este coração, não há verdadeira adoração. Não há adoradores. Quem são os adoradores? Somente os que foram tocados pelo Senhor, nascidos de novo. Não há adoradores sem um novo nascimento. Veja, irmãos, o ímpio que oferece adoração a Deus, a adoração dele é inaceitável, é abominável. Por quê? Porque não é adoração. Não flui de um coração regenerado. Ele não é um adorador. Quem é o adorador? Somente o que foi nascido de novo, regenerado. Somente aquele que foi convertido, transformado por Deus, é que pode dizer que adora a Deus de fato e que é um adorador de fato. O ímpio não adora, não é adorador. Agora, vejam como essas coisas elas estão entrelaçadas. E é muito bonito como esse artigo eu vou disponibilizar ele depois para os irmãos no grupo, o Arthur Pink que ele desenvolve. Ele diz assim: como que Deus busca adoradores? Como que Deus faz para buscar adoradores? O Senhor ele olha e fala: deixa eu ver, eu procuro adoradores. Não, aquele ali serve, aquele ali não serve. Quando Deus se propõe a buscar adoradores, nenhum deles é adorador. Não há nenhum de nós que sejamos adoradores. Essa que é a beleza, irmãos. Deus quem faz os seus adoradores. Nenhum de nós somos adoradores. Porque todos nós somos caídos, manchados pelo pecado. Qual de nós pode adorar ao Senhor? Ninguém. Então, quando o Senhor busca adoradores, ele não encontra nenhum. Aí o que o Senhor faz?
Ele é quem faz os seus adoradores. Então veja, por exemplo, em João que nós estamos, no capítulo 4, né? Versículo 3. O Senhor Jesus, né, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Então, quando ele conversa com a mulher aqui, que ele fala no versículo 23 e 24 sobre a adoração, é a mulher samaritana. Ele era necessário passar por Samaria, ele passa por Samaria. O Senhor fez isso de forma intencional. Eu já vi, quando eu estava na faculdade, alguns professores, no caso, na verdade, ele mencionou assim: o Senhor Jesus, ele desviou o caminho dele, passou por Samaria só por causa daquela mulher samaritana? Não, eu não acredito nisso, que o Senhor teria feito isso por causa de uma mulher. Ele foi lá porque ele falou com aquela mulher, porque aquela mulher representava várias nações, porque os samaritanos eram uma miscigenação de povos. Então o Senhor foi lá porque ele ia alcançar várias nações, porque ele estava pensando nisso. Não é isso que a palavra do Senhor diz. O Senhor passou por Samaria porque era necessário, ele fez isso, ele quis passar lá. E qual o problema de nós dizermos que o Senhor foi para Samaria porque ele estava preocupado com aquela alma? Qual o problema? Parece que o Senhor Jesus não pode se preocupar com uma única alma. A gente tem que arrumar uma justificativa para dizer: não, ele foi lá, não é só por causa da mulher samaritana. Quem é a mulher samaritana? Se Jesus ia se importar com ela, só com uma alma, tinha outras coisas em mente, não, irmãos? Ele se preocupou com uma única alma, a mulher samaritana. Porque o nosso Senhor é assim, ele tem o seu povo escolhido a dedo, não é um atacado. Vem vocês, vem todo mundo, vem. Todos aqueles que o Senhor escolhe, todos aqueles que o Senhor salva, ele sabe nome por nome, e ele escolhe nome por nome. Eu vou passar ali, por quê? Porque ele tem uma alma, é só uma, são duas, é 1 milhão, é 1 milhão, mas esse é o nosso Senhor, um Salvador que busca pecadores. Não são pecadores que buscam o Salvador, é o Senhor que busca os pecadores. E isso é importante aqui, irmãos, porque para sermos adoradores, antes disso nós precisamos ser salvos. E o Senhor busca adoradores, ele busca salvação, transformação. Aqueles que ele busca, que ele transforma, é que são os seus adoradores. Eu vou ler mais um texto. Quem pode deixar de ver na jornada que ele Jesus, rumou a Sicar, que é a região aqui de Samaria, a fim de encontrar essa alma desolada e ganhá-la para si mesmo, a mulher samaritana. Então, nós temos um prenúncio mais abençoado desta ainda maior viagem que o Filho de Deus empreendeu, deixando a paz do céu, felicidade e luz, vindo a este mundo de contendas, escuridão e miséria. Ele veio aqui para buscar os pecadores, não só para salvá-los do pecado e da morte, mas para dar-lhes de beber e desfrutar do amor de Deus, como nenhum anjo pode apreciá-lo, para que, a partir de corações transbordantes com a consciência de sua dívida para com o Salvador e gratidão pelo Pai ter dado seu amado Filho para eles, percebendo e aceitando a sua excelência superlativa, eles podem derramar perante Ele um incenso de louvor, sacrifício de louvor. Isto é adoração, e a lembrança do amor buscador de Deus e do sangue redimidor de Cristo são as nascentes da mesma. Que coisa bonita, irmãos! A adoração flui de um coração regenerado, e a lembrança do amor buscador de Deus, do sangue de Cristo, de sua obra na cruz por nós, tudo isso é onde flui, é de onde nasce a adoração, é de onde nasce, é de onde cria-se adoradores. Não tem como nós oferecermos a Deus algo de nós mesmos, algo das nossas próprias mãos. Se nós fizermos isso, a nossa adoração é abominável, rejeitada. O altar estava lá, Êxodo 20, nós lemos. Se
fosse trabalhado nas pedras, você iria profanar o altar. Se você colocar suas mãos e suas obras nisso, o Senhor não vai aceitar. Então o que o Senhor aceita? Aquilo que Ele mesmo diz. Veja, irmãos, a beleza disso. O Senhor só aceita a adoração daquilo que Ele mesmo deu. O que nós podemos dar e oferecer a Deus? Além de um coração pecaminoso, impuro, mas um coração regenerado, transformado, tocado pela graça de Deus. É um coração que pode então oferecer louvor a Deus. Oferecer louvor por sua obra, por sua graça, pelo coração que Ele deu. Ou seja, eu estou oferecendo a Deus aquilo que Ele mesmo deu. Olha a beleza disso. Que coisa maravilhosa. O último texto do link que eu cito, ele diz: o objeto de adoração é Deus e o inspirador da adoração é Deus. Somente pode satisfazer a Deus o que Ele próprio produziu. Por isso que a adoração do ímpio ela é abominável, porque ela não vem daquilo que Deus deu, vem dele mesmo. E óbvio, isso é um absurdo. Adorarmos a Deus com aquilo que nós temos. O que nós temos, irmãos? Além de miséria, mazelas, imundície, impureza. Então, como nós podemos sermos adoradores se nós não nascermos de novo? Vejam comigo esses textos. Isaías 26. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 12. A palavra do Senhor diz: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. O Senhor é aquele que fez em nós todas as nossas obras. Tudo aquilo que oferecemos a Deus é o que Ele primeiro nos deu. Vejam 1 Crônicas capítulo 29. Crônicas 29, a partir do versículo 10. Crônicas 29, versículo 10. Vejam que texto maravilhoso, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações
e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. Que oração bonita e poderosa, irmãos. Davi começa reconhecendo quem Deus é, a sua grandeza, a sua majestade, e ele diz: tudo é dele. Riquezas e glórias vêm diante de ti. O Senhor domina sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Tudo vem do Senhor, tudo é teu. Então ele diz: o que é isso que eu ofereço ao Senhor? O que é isso que o povo oferece ao Senhor? Não é algo que já vem das tuas mãos? E é exatamente isso. Davi reconhece que tudo aquilo que eles estavam oferecendo a Deus, na verdade já era dele. Aquilo que Davi, o povo, oferecia, já veio de Deus. Então o que eles estavam oferecendo a Deus não era algo deles, era algo que veio do próprio Deus. E ele reconhecia isso. Vejam então, meus irmãos, a beleza disso, que a adoração, ou os verdadeiros adoradores, são aqueles que oferecem a Deus algo que já veio dele. Por que a adoração do ímpio é abominável? Porque ele oferece algo dele mesmo, do seu coração, de si próprio. Mas o que é nascido de novo, oferece adoração, não do seu próprio coração, mas do coração que veio de quem? Do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. O verdadeiro adorador é aquele que tem o coração regenerado e oferece a Deus o que veio de Deus primeiro, não o que vem dele. O Novo Testamento mostra isso. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus, e a adoração, portanto, ela vem de Deus. A adoração, aquilo que nós oferecemos a Deus, vem e é dado a Ele algo que Ele nos deu primeiro, o seu dom, a salvação, o perdão dos pecados. Abra em Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, a partir do versículo 3. Tito 3:3. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vejam, o Senhor nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E essa lavagem da regeneração e da renovação é a partir desta lavagem que nascem adoradores, que vão adorar a Deus com aquilo que Ele deu, um novo coração.
E o último texto, Ezequiel 36. Ezequiel 36, a partir do versículo 25 até o 27. Ezequiel 36, 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A promessa que Deus anuncia por meio do profeta, que Ele vai dar um coração novo. E nós sabemos, isso aqui tem referência em João capítulo 3. É necessário nascer da água do Espírito, quando Jesus fala com Nicodemo. Ele está falando disso, desse novo coração, dessa regeneração. E vejam, irmãos, como eu repetidas vezes mencionei, os adoradores são aqueles que receberam esse novo coração. Porque somente esses podem oferecer a Deus algo que vem de um coração novo e transformado. Aquele que não foi regenerado, ele oferece algo que vem do seu coração pecaminoso, manchado. Mas aquele que é transformado e regenerado, oferece a Deus aquilo que vem do coração que Deus deu, o novo coração. E essa adoração é aceita. Essa adoração é recebida. Essa adoração, ela é verdadeira. Então, a primordial, a coisa mais importante que nós devemos, ou na verdade é a primeira coisa que nós devemos nos perguntar quando nós falamos sobre adoração, quando nós falamos de culto é: nós somos convertidos? Nós somos regenerados? Antes de falarmos de qualquer coisa, antes de falarmos da forma, do conteúdo, como é uma pregação, como deve ser uma pregação, no culto tem que ter esse tipo de louvor, tem que ter esse tipo de oração, antes de falarmos dessas coisas, nós precisamos estabelecer uma linha divisória: conversão. Nós vamos falar de adoração, sim, mas nós precisamos, antes de tudo, de conversão, de novo coração, de arrependimento. Essa é a linha que separa. Se não houver essa conversão, não importa o que a gente fale, irmãos, não importa o que a gente faça. Tudo que nós fazemos na igreja, se não há conversão, nós estamos brincando. Nós estamos brincando com as coisas de Deus. A gente está brincando com coisa séria. Crianças que não são consequentes, que às vezes fazem coisas que não pensam. É isso que nós estamos fazendo. Quando falamos de adoração, sem falar de conversão, irmãos, é ridículo. Deus, Ele olha para nós, e é ridículo, é uma coisa abominável. Esta é a linha divisória. Conversão. Se não há isso, não há adoração. Se não há isso, não há o que nós discutimos, não há o que nós conversamos. Qualquer coisa relacionada ao culto a Deus, ela começa primeiro com isso: um coração regenerado, um coração transformado, conversão de fato. Agora, vejam, um coração que não foi tocado pela graça de Deus, um coração que não foi regenerado, um coração que não é habitado pelo Espírito de Deus, lembrem de 1 Coríntios, os homens naturais, carnais, que não têm o Espírito de Deus, eles não podem compreender as coisas espirituais, certo? Portanto, os homens naturais, eles não podem ter prazer nas coisas espirituais. Por que então a adoração ela precisa fluir de um coração regenerado? Porque a adoração é algo espiritual. A adoração em espírito. E quem pode se alegrar e desfrutar de uma adoração em espírito? Somente os que são espirituais.
Por que então nós não vemos, essa é a resposta, porque nós não vemos ímpios dentro da igreja? Por que ninguém aparece e fala, nossa, eu quero passar na rua, uma igreja, eu quero cultuar hoje? Por que eles não fazem isso? Porque eles não são espirituais. Eles não podem se deleitar em coisas espirituais. Quem não é convertido não se deleita em coisas de um convertido, de coisas espirituais, das coisas que vêm de Deus. E qual o problema então, irmãos? Quando nós esquecemos dessa linha que divide a adoração verdadeira de uma falsa adoração. O que acontece então? Muitas igrejas vão adaptar o seu culto. Por quê? Nós precisamos que essas pessoas venham para cá. É verdade, irmãos. A gente precisa que as pessoas venham, mas que elas venham por uma transformação. Que elas venham porque o Evangelho foi pregado. Mas o que as pessoas fazem hoje não é isso. Vamos tornar o culto mais palatável a essas pessoas. Vamos alterar algumas coisas. Por exemplo, fazer orações, todo mundo abaixar a cabeça e ficar orando, isso é indigesto. O homem natural não vai gostar de ficar aqui, alguém orando toda hora. Então vamos tirar as orações. 1 hora de pregação, Deus nos livre disso. O ímpio não vai aguentar ficar sentado 1 hora ouvindo alguém falar do livro, de um texto, né? Então põe 15 minutos, tá bom. Vamos começar a tornar o culto mais palatável. Para quem? Para os ímpios. Porque nós esquecemos que os ímpios não podem adorar Deus. Ele vai se sentir incomodado no culto. Sim. Ele vai se sentir desconfortável. Sim, que sinta. Ele precisa sentir isso. Porque o culto não é para ele. O culto é para o Senhor. E o que Deus se agrada é disso. Mas ele não se agrada. Claro, ele não é espiritual. E Deus é espírito. Quem não é espiritual não desfruta, não discerne, não se deleita das coisas espirituais. Então o que ele precisa? Qual a necessidade dele, irmãos? De um novo coração. Nascer de novo. É isso que ele precisa. Não mudarmos o culto para ficar mais palatável para ele, mais confortável. Não. O que ele precisa é do Evangelho. Se não há essa conversão, esta linha divisória, irmãos, não há adoração. Os nossos cultos hoje em dia eles estão muito bagunçados e perdidos, porque nós esquecemos disso, que a adoração verdadeira ela flui de um coração convertido. E às vezes também isso pode ser a razão de muitas vezes muitas pessoas mudarem de igreja. Eu estou nessa igreja, mas eu não gosto disso aqui, eu vou para outra lá. Não sei o que, eu vou para outra lá. Às vezes o seu problema não é a igreja, o problema é você. Porque você é convertido, você não se deleita nessas coisas. Então você fica procurando alguma igreja que tenha algo diferente, que seja mais confortável mesmo. O culto vira um entretenimento. É uma coisa para os meus sentidos, assim, para massagear meu ego, para me sentir confortável, para as minhas emoções. Então vejam que, infelizmente, às vezes tem pessoas que não ficam direto na igreja, vai e volta, às vezes é essa a razão, irmãos, não há conversão, porque ela não se deleita nessas coisas, então é óbvio que ela não vai ficar direto, ela vai sair, vai voltar, e depois sai, fica um bom tempo, depois volta. Por quê? Não há conversão, nós precisamos nos deleitar nisso. Só quem é convertido se deleita nessas coisas, irmão. É isso que precisamos. Uma coisa interessante é reparar nessa gravidade disso é que essa inversão ela inverte também o objeto da adoração, o sujeito da adoração também. Na igreja que cultua o Senhor fielmente, o Senhor é adorado. O ímpio que está ali vai ficar incomodado porque não é ele que está sendo adorado. Mas a igreja que estrutura tudo, coordena tudo, para o ímpio, ela está, em outras palavras, adorando o ímpio. Ela está ordenando todas as coisas, estruturando, aparelhando todas as coisas para que o ímpio do Senhor adorado. Porque é para agradar a ele. Mas o culto que agrada ao Senhor não está pouco se importando com o que o acha ou deixa de achar. O culto é possível. Então, isso aí lembra muito do que o Senhor liberta dos filhos de fariseus, hipócritas, que percorre até o mar e busca de fazer, que quando ele volta faz 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Quando o ímpio entra numa igreja onde ele é adorado, ao invés do Senhor ser adorado, a condição dele piora. Sim. Piora porque ele não vai perceber a necessidade de conversão.
Ele vai dizer, eu estou numa igreja que eu me sinto bem. A moda, o mantra é isso, né? Eu me sinto bem. Você se sente à vontade, então é lá que você deve ficar. É a experiência e o sentimento. É isso que determina o que é certo e errado hoje em dia. Então eu me sinto bem aqui, eu sou crente então. Né? E se isso é servir ao Senhor, isso é adorar ao Senhor, excelente. Eu sirvo ao Senhor e sou um adorador. Como isso é terrível. Como isso é terrível. Pensem na seriedade disso que nós falamos aqui. E como que a igreja, os irmãos, a gente chega, como que a gente conseguiria chegar no irmão que a gente está vendo que isso está acontecendo e sem, tudo bem que o julgamento é muito, mas sem que a pessoa sinta isso, tipo, não constrangida, eu sei que não deve ser em público, mas além de orar, obviamente, né, orar, mas a gente também tem a ter algo físico, alguém avisa as pessoas, pelo amor de Deus, porque não é possível que a pessoa vai estar lá, congregando, as pessoas têm intimidade, conhecem, e ninguém fala, oi querido, você está caminhando a passos lá do inferno, você está achando que você vai para o céu, como que a gente chega numa pessoa dessa sem constrangir? Você diz assim, sem ela se sentir julgada? Não. Ou constrangida? Não, mas tipo, no geral, como que a gente chega numa pessoa dessa? Com Sem magoar. Oi? Sem magoar. São os mais próximos. A gente chega numa liderança, fala, oi, me ajuda com essa pessoa, porque eu não consigo. É que assim, é que cada pessoa é peculiar. Então, por exemplo, se é alguém muito próximo à irmã, não custa nada a irmã mencionar. É o seu dever como cristã, amar uns aos outros, cuidar uns aos outros, exortar uns aos outros. Agora, se é um irmão que às vezes não tem tanto relacionamento assim, e chega no meu pastor e fala, pastor, eu estou sentindo falta de fulano e tal. Irmão, então deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, isso aqui. Tem que ser uma coisa mais no tato no dia a dia. Agora, o que a irmã mencionou, dela não se sentir, como foi a palavra? Magoada, isso é muito subjetivo. Porque hoje, qualquer coisa que nós falamos, a pessoa se diz magoada. Então, essa aula, estou dizendo que a adoração é a adoração de quem é nascido de novo, alguém vai dizer, nossa, isso é muito ofensivo. Mas é ofensivo. A verdade de Deus, ela ofende quando a gente quer viver na mentira. Então, a gente, vejamos, nós sim devemos nos preocupar com repreender alguém com amor, exortar com amor, estar lá presente, é verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado para não colocar o ser humano no centro e dizer, mas se eu falar isso ele vai se magoar. Mas é verdade, você vai dizer a verdade com amor, obviamente. Mas se você deixa de dizer a verdade, porque ele provavelmente vai se magoar, que amor é esse? Então é muito, hoje em dia as pessoas elas se magoam muito facilmente. Eu falo, irmão, eu estou preocupado com você. Se você está magoado com isso que eu estou te dizendo, então reveja as suas prioridades. Se você não vem aos cultos, você tem faltado ultimamente, qual é a evidência de que eu posso olhar e dizer, você é uma pessoa convertida? Você vem aos cultos e fica disperso. Não presta atenção, não se concentra na oração, não presta atenção na palavra, fica no celular, não vê a hora de acabar. Hoje o pastor demorou demais a pregação. Já fica, eu sei que esse banco incomoda um pouco, mas eu sei disso. Ficar sentado nele uma hora é ruim. Incomoda um pouco a coluna, eu entendo. Mas tem pessoas que 20 minutos já precisam ir embora, está falando demais. O que é isso? Senão mostra algo que talvez essa pessoa ela precisa de um novo coração, de um arrependimento. E nós precisamos conversar isso e falar isso com as pessoas. Né? Agora, se a pessoa não aceitar, irmão, o que a gente faz? Sacode o pó. Lembra? Os discípulos vão e anunciem. Se receberem, estarão recebendo a mim. Mas se não receberem, sacuda aí o pó aí do pé de vocês e vão. O sangue dessas pessoas não estão sobre as suas vidas. Mas nós falamos, nós anunciamos. Amém? Mais alguma dúvida? A gente pode encerrar? Diga, Lucas. Dentro de tudo aquilo que a gente oferece para Deus, que Ele nega e que Ele não nega, você falou um pouco, mas eu acredito que tem várias situações na qual
se eu me chegar a Deus, Ele vai ligar na oração, né? No louvor aí. Tem dessas coisas, tem mais coisas que você vai apresentar? Sim, é que eu estou falando aqui da condição do coração para adorar a Deus. Esse é o ponto. Como nós devemos ser adoradores? Convertidos. Você falou o passo, mas é bem preocupante, porque em algum determinado momento da vida eu posso, com certeza já, acho que eu já fiz esse tipo, orar e louvar e não. Acho que todo mundo já passou por Sim. isso. Seria bom se eu pudesse ver, pelo menos saber o que eu estou fazendo, porque às vezes eu estou orando, eu estou louvando e não estou. Sim. Entendeu? Porque eu não sabia dessa situação. Então, mas aí, meu irmão, é que a gente vê a graça e a misericórdia de Deus. Eu sempre ouvi que existe um termo que, tipo, se você não tiver um coração convertido, sua oração sua louvor não subirá, mas eu sempre achava meio subjetivo isso, tipo, eu não achava que Deus negaria ou Deus fala, não, nem fala comigo. Se houver uma sinceridade, Deus talvez ouça, né? Não sei. Sim, mas Deus nega, Deus nem ouve. sim. Eu não cabeça. Mas é isso, meu irmão. Então nós vemos a graça e a misericórdia do Senhor. Quantas vezes nós oferecemos ao Senhor coisas imundas? E nós estamos aqui hoje por sua graça, porque Ele foi misericordioso e paciente conosco. Então nós vemos, é daqui que flui um adorador. Reconhecimento da sua miséria, reconhecimento da grandeza de Deus, da graça dele, do perdão. Falar, Senhor, agora sim, eu sei quem eu sou e quem Tu és. E eu ofereço a Ti aquilo que o Senhor me deu, este coração, o perdão dos pecados, a salvação, entende? Então nós vemos a graça e a misericórdia dele. Como essa pessoa se viu nesse estado, busque a Deus, busque arrependimento, porque Deus está pronto com o coração de Cristo. Então não se fala, não posso nem chegar a Deus, porque eu sou nem digno de falar com Ele, e Ele busca esse arrependimento. Mas é isso, meu irmão, o que nós como igreja devemos fazer quando nós nos reunimos. Há ímpios que entram aqui, eles precisam enxergar a necessidade que eles têm de se arrepender e de serem salvos. E entre nós, se tiver irmãos fracos na fé, ou irmãos que talvez não se converteram, mas estão entre nós, é o nosso dever falar, irmão, reconheça isso que o irmão falou, reconheça a sua condição, busque a Deus, porque Ele é misericordioso para te perdoar. Talvez você ficou 30 anos da sua vida oferecendo algo que Deus nunca aceitou, mas Ele é misericordioso para te salvar agora e você ser aceito a sua adoração. O Senhor é muito bondoso, irmãos. Nós pensamos pouco na misericórdia dele, porque nós pensamos pouco nos nossos pecados, nas nossas misérias. Se nós nos lembrássemos mais quem nós somos, o que nós já fizemos, nós veremos, Senhor, Tu és tão bom, misericordioso. Amém, meus queridos? Amém. Podemos encerrar? Vamos orar agora. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, por Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por Tua graça, Tua verdade, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou. Porque o Senhor, ó Pai, nos deu um novo coração. E é por causa disso, somente por causa disso, ó Pai, que nós podemos te adorar. Somente por isso nós podemos servir ao Senhor. Nós podemos honrar ao Pai. Ah, Senhor, derrama da Tua graça sobre esta igreja, sobre talvez muitos irmãos que ainda não receberam um novo coração. Derrame que eles conheçam ao Senhor, que eles recebam este novo coração e que possam de fato adorar a Ti, ó Pai, com verdade e serem de fato adoradores e o Senhor receber a sua adoração. Fortalece aquele irmão, ó Pai, aquela irmã que está fraca na fé, Senhor, e derrama da Tua graça e fortaleça. Graças te damos, ó Pai, porque tudo que nós entregamos a Ti veio de Ti, veio de Tuas mãos primeiro. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós voltamos. Amém. Amém. Não, graças a Deus.
o irmão não foi, né? Mas ele acontece o dia todo, né? Foi gravado, professor? Eu acho que sim. Grava, estão disponibilizando no Instagram? No grupo da igreja. Irmãos,